Boa noite. Boa noite. Vou começar de novo. Boa noite. Boa noite. Estão todos bem? Bom. Eu achei que eu estava sozinho aqui, que estava escuro, ninguém falou nada, falei, todo mundo saiu. Galera, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu falei na semana passada que eu estava doido o pastor voltar antes das férias, ele não quis voltar, então estou eu aqui. Não era todo, eu queria que ele voltasse antes. Mas a gente está aqui hoje, o pastor retorna na semana que vem, já está de volta. Não posso falar mal dele hoje, que a Isa está por aí, ela vai contar para ele, em algum lugar, dentro, então eu posso. O pastor curtiu bastante as férias dele e nos incumbiu, né, de trazer essa mensagem para a igreja. Eu queria compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus tem falado ao meu coração e realmente tem sido de grande ensinamento para o meu coração. Eu queria compartilhar para a igreja. Amém? E como todas as vezes que eu venho aqui na frente, né, eu não sou tão experiente, né, eu não tenho uma dicção tão boa quanto a do Joel, não sou tão saidinho como o Ricardo, eu sou tímido e luto com isso na minha vida toda. Queria convidar você para baixar suas cabeças, a gente está orando, colocando na presença de Deus então este momento, para que a mensagem de Deus possa encontrar abrigo, né, e repouso em nossos corações. Amém? Pai, nós agradecemos, ó Deus, ao Senhor por essa noite, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui como igreja do Senhor, ó Deus. E aqui, ó Deus, neste momento nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que a Tua palavra fale, Pai, aos nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, como cada um aqui chegou, como está o coração de cada um, as lutas, as aflições, os desafios, ó Deus, que a vida tem colocado em nossas vidas. E eu clamo ao Senhor, ó Deus, que a Tua palavra fale conosco, ó Deus, nessa noite. Usa, ó Deus, a minha vida, ó Deus, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja a cada um aqui nessa igreja, a cada um aqui nessa noite. Assim nós oramos a Ti, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, todo início de ano, né, nós nos preparamos e há um clima, né, um clímax de reset. Vocês sentem isso ou só eu? E tipo assim, você vai aquela canseira, aquela fadiga até chegar dezembro, a hora que chega dezembro, passou dezembro, você fala, vai começar tudo de novo. É assim ou não? Só eu? Estou sozinho hoje. Gente, eu sou tímido e eu sou bem carente. Eu gosto que vocês falem comigo, tá? Eu gosto que vocês falem, não tem problema. Então, vamos lá, de novo, vou perguntar de novo. Vocês pensam assim também ou não? Sim. Obrigado. Valeu, isso aí. Obrigado, Joel. Joel participa tanto, está quietinho. Então, assim, chega todo início de ano, a gente passa por este momento, né, em que a gente para, pensa no ano que passou, tudo aquilo que a gente fez, as promessas de início de ano, né? Vou emagrecer, vou ir para a academia, vou ler um livro, vou ler 10 livros, sei lá. A gente traça um monte de metas. Quando chega no final do ano, a gente para e reflete um pouco, deveria ser assim, né? Sobre aquilo que a gente planejou, programou, traçou como meta e o que atingiu. E aí começa tudo de novo. É assim, mãe. Quem fez promessa aí que vai emagrecer esse ano? Quem fez promessa que ia voltar para a academia? Quem colocou na sua meta lá que ia ler mais livros? Todo mundo. Todo mundo. E assim na nossa vida, a gente traça metas. Sejam elas para as nossas vidas pessoais, né? Sobre aquilo que diz respeito à minha vida, né? Como minha saúde, como o meu lazer, seja para o trabalho, né? Talvez você tenha uma empresa e você traça um crescimento para essa empresa, ou você está estudando e o seu objetivo é passar de ano. A gente traça metas e novamente, ao chegar no final do ano, a gente olha para trás e vê aquilo que a gente alcançou, aquilo que a gente almejava, se chegou lá ou não. Mas e a sua vida espiritual? Você traçou metas? Você fez uma autoanálise?
uma autoavaliação sobre a sua caminhada com Deus, sobre como foi esse ano, se você conseguiu tirar um momento de qualidade, né, de intimidade com Deus, se você conseguiu buscar realmente a presença de Jesus na sua vida. Para esse ano que se inicia, você também traçou metas pensando na sua vida espiritual. E é muito importante a gente parar para fazer esse tipo de autoavaliação. Hoje nós vamos estudar um pouco, nós vamos aprender um pouco sobre a carta de Jesus, né, que está lá no Apocalipse, à igreja de Laodiceia. Esse livro está lá no Apocalipse e nos traz um exemplo de quanto é importante essa avaliação, o quanto é importante olhar para como tem sido a sua caminhada, para que possamos traçar novas metas, para que possamos corrigir talvez o desvio do seu caminho, da sua caminhada. Por isso que essa autoavaliação é tão importante. Queria convidar você então para abrir suas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, no capítulo 3. A gente vai ler do versículo 14 até o versículo 22. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode olhar no seu celular. Mas é importante você acompanhar, não feche não, tá? Pode deixar aberto aí que a gente vai discorrer sobre o texto. Amém? Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morto, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode deixar aberto a sua Bíblia, a gente vai discorrendo sobre os versículos. Mas o livro de Apocalipse é um livro cheio de nuances, né? Cheio de histórias, e muitas igrejas têm até dificuldade de trabalhar esse livro. Porém, ele traz algumas informações muito importantes para a gente, muito importantes. E ele inicia, né, com uma carta endereçada às 7 igrejas da Ásia. E essas igrejas, elas não eram apenas uma representação das igrejas que ali existiam, mas para todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Elas carregam a mostra de que cada igreja precisa ao longo da sua história. Todas as cartas, elas contêm um vislumbre, ela contém uma amostra, né, de instrução das provações e dos desafios que enfrentamos e que elas enfrentaram desde o início.
Mas a carta escrita para a igreja de Laodiceia, ela tem uma relevância particular no dia de hoje. Ela se parece muito com a realidade de muitas congregações, de muitas igrejas nos dias de hoje. E a gente vai entender um pouco sobre isso. Eu queria que você ouvisse com carinho e que você se autoanalisasse durante essa mensagem, durante esse texto, para que você possa enxergar se você também precisa de uma mudança, de uma correção no seu caminho. Só para a gente poder entender, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela foi fundada por Antíoco II. E essa cidade ela recebeu o nome de Laodiceia em nome à sua esposa, que se chamava Laodice. Se você ainda pretende ter uma filha, se quiser um nome aí sugestivo, está aí, Laodice, beleza? Está na Bíblia, então é um bom nome. Visto que ela estava localizada numa região importante, que importava 3 estradas muito importantes, ela se tornou uma grande cidade comercial e administrativa. Ela era localizada então numa rota comercial e fundou-se ali para a grande prosperidade do seu povo. Os habitantes da cidade eram ricos, trabalhadores e educados. Imagina uma cidade então pujante, uma cidade importante para a sua região, uma cidade que tudo que ali tinha se desenvolvia. E olha que legal, todos os moradores da cidade eram ricos, trabalhadores e educados. Então, olhando para essa realidade, a gente tentando trazer para a nossa realidade, a gente imagina uma cidade perfeita, né? Uma cidade em que tudo corria muito bem. Não sei se a gente consegue imaginar uma cidade assim. Será que a gente consegue pensar numa cidade real dos dias de hoje que consiga chegar a esse padrão? Talvez se a gente imaginar lá na Europa, né? Algumas cidades da Europa que talvez está todo mundo muito bem, né? Eu estava lendo essa semana sobre Luxemburgo, né? Que é o país mais rico do mundo, talvez lá todo mundo é rico, todo mundo é educado. Beleza? Deu para a gente entender um pouquinho como que é a ideia lá de Laodiceia. Acredita-se que na escola de medicina de Laodiceia havia sido formulados remédios importantíssimos para a sua época. E um dos mais importantes e mais conhecidos, um medicamento, né, que chamavam de pó frígio, ou para facilitar um pouco mais, o colírio. O colírio que ajudava muito as pessoas com problemas de visão. Então, a igreja, a cidade, né, de Laodiceia ficou também famosa pela sua medicina. Ela era conhecida em toda parte por sua prosperidade. Todas as cidades, toda a região reconhecia Laodiceia como uma cidade próspera, como uma cidade rica. Era um centro de finanças. Além disso, ela produzia ela era a única que produzia uma lã escura, preta, brilhante, que era usada para fazer as roupas de luxo. Laodiceia significava governo do povo, ou justiça do povo. A liderança e os habitantes da cidade de Laodiceia exemplificavam esse tipo de autoconfiança sugerido pelo nome da cidade. Era uma cidade muito democrática, era uma cidade que todo mundo tinha poder, o povo tinha poder. Quando existia uma liderança maior sobre essa cidade. Laodiceia era tão rica, que por volta do ano de 61 depois de Cristo, houve um grande terremoto que destruiu boa parte das cidades na região. E Laodiceia foi a única cidade que não precisou de dinheiro do império para ser reconstruída. Ao contrário, ela recusou, ela falou, não preciso. Então era uma cidade, né, que tinha muitas posses, muitos recursos, e que também não queria a interferência de fora, não queria que a gente ajudasse. Falou, não, aqui eu estou muito sozinho. Aqui eu me viro, eu não preciso de ajuda. Laodiceia só dependia necessariamente e unicamente da cidade vizinha de Hierápolis para a fonte de água. Então, Laodiceia não tinha uma fonte de água para a sua população. Então, eles canalizaram a água lá de Hierápolis
e a água nascia em fontes termais. Essa água descia então por aquedutos, e quando chegava até a Laodiceia, essa água chegava morna, não chegava tão quente. Tá? Então a gente vai ver no decorrer do texto que Jesus usa essa referência da água morna para a gente entender um pouco o que Jesus tem a falar a essa igreja. E essa água chegava ali devido a essa distância, ficava cerca de 10 quilômetros de distância. Então, irmãos, as cartas de João, né? João, então, ele recebeu ali de Jesus a mensagem. João transmitiu através dessas cartas. Essas cartas, elas delineavam as falhas, elas mostravam as falhas de cada igreja, de os pontos fortes também. Se você pegar das 7 igrejas, vão ter igrejas que vão ser ali exortadas, corrigidas, mas também igrejas que vão ser parabenizadas, né, e colocadas em evidência pela sua fidelidade a Deus. No versículo 15, Jesus começa a falar então à igreja de Laodiceia. E ele se direciona à igreja e já mostra que realmente conhece essa igreja. Isso demonstra que Jesus estava em meio às igrejas. Isso demonstra que Jesus sabia como estava cada igreja. Isso, irmãos, nos traz uma certa alegria e de entender que Jesus ele sabe o que acontece com essa igreja, com as nossas igrejas. Jesus, quando traz essa mensagem às igrejas, através das cartas, ele não traz porque ele achou que contar, mas não porque ele está no meio das igrejas. Ele anda pelas igrejas. Ele pode falar por experiência, por conhecer realmente o íntimo de cada igreja. Então, no versículo 15, Jesus começa falando com as igrejas: conheço suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus começa com uma repreensão severa. Jesus começa apontando para a forma da igreja de se posicionar na sociedade e quanto à sua inteireza de coração na mensagem de Cristo e as suas obras. Essa metáfora que Jesus utilizou provavelmente está relacionada a essa água morna que chegava à cidade. Imagine você, quem gosta de beber água morna aqui? Alguém gosta de beber água morna? Tem que ser fria, né? Geladinha. Então a água que chegava até ali era uma água sem sabor, morna, e que não acrescentava nada. Ela não era reconfortante como uma água quente e nem refrescante como uma água fria. Ela não tinha valor nenhum. Era desagradável. Chegava então a causar náuseas. O povo daquela cidade vivia essa situação. E Jesus se refere a essa igreja da mesma forma. Olha, vocês são como essa água morna que chega até a cidade. Vocês não são quentes para viver com intensidade realmente aquilo que eu ensinei, aquilo que eu passei a vocês, e nem frios o suficiente para contrapor a proposta do Evangelho, nem frios o suficiente para se opor a Cristo. Olha bem, Jesus está dizendo: é melhor que você fosse quente ou frio, o outro extremo, do que morno. Quem é que me ajuda a entender o que vai ser uma igreja morna? Alguém me ajuda aí? Vocês estão muito tímidos hoje. Vamos lá, alguém me ajuda. O que você acha que é uma igreja morna, Ricardo? Está no meio termo. Meio termo? Nem muito Cristo, nem muito. Quem mais pode me ajudar aí? Você acha que é uma igreja morta? Está em cima do muro? Legal. Quem mais pode me ajudar?
Alguém no fundo aí para me ajudar? Eduardo, que é uma igreja morta? Ah, galera, Eduardo voltou de férias, agora escondidinho lá. Um exemplo aí, Eduardo, de igreja morta. Olha lá, eu não estou escutando não. Difícil de falar, porque na verdade as nossas igrejas estão vivendo esse momento de igreja morta, como diz o hino, está tudo em cima do muro. Está tudo em cima do mundo. Então, uma igreja morta, ela é aquela igreja que ela não se posiciona. Ela não se posiciona. É uma igreja em que ela prega o evangelho. E eu diria que é um evangelho que o Joel gosta de usar esse termo, que amacia o ego das pessoas. Né, Joel? É isso aí mesmo. Ó, você é amado por Deus. Deus entregou o seu filho por amor a você. Você é filho de Deus. E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E amém por isso. Mas não chama para a responsabilidade de ser isso. De ser a igreja que prega esse evangelho e que vive o evangelho de Cristo. Uma igreja morna acaba então aceitando que o mundo, como o Ricardo colocou, que o mundo adentre a igreja. E o que eu quero dizer com o mundo? É que aquilo que é reprovado, aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia nos mostra como pecado, ele entra na igreja e se torna algo comum. E por que a igreja de Laodiceia permitia isso? Porque ela era uma igreja tão democrática. Ela era uma igreja que ela estava mais preocupada com... Tem um celular tocando. Mais relacionada com o status financeiro. Mais preocupada com a prosperidade. Então, se tem um irmãozinho que ele é bem financeiramente, que ele entrega o dízimo gordo na igreja, que ele contribui com o pastor, mas ele vive uma vida totalmente torta, ele não vai ser advertido, ele não vai ser corrigido. Por quê? Porque a igreja está preocupada com o seu status. A igreja está preocupada com o financeiro apenas. Então a igreja de Laodiceia, ela permitia que as coisas mundanas se adentrassem em igreja, e ela não se opunha justamente para não criar embaraços, justamente para que ela não perdesse dinheiro, não perdesse status. Ela achava muito melhor, ela se achava muito melhor que qualquer outra igreja, que qualquer um. Imagine uma igreja que tenha um templo suntuoso. Imagine uma igreja que tenha um som muito bem equilibrado. Mas o nosso não chegou lá na igreja, a gente apanha aqui. Imagine uma igreja em que as poltronas são muito melhores que essas, são de couros reclináveis, igual a da onda ali, né, que levam os pezinhos, fica confortável. Imagine uma igreja que tenha tudo do bom e do melhor. Essa era a igreja de Laodiceia. Imagine então uma igreja dessa forma, ela se achava a top. Ah, mas tem uma igreja melhor. Não, a gente é melhor. A gente é melhor de tudo. A gente é mais fiel, a gente tem o melhor louvor, a gente tem o melhor pastor, a gente tem o melhor, a gente é o melhor. Eu ouvi uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que eu achei muito legal. Ela era uma igreja que cantava com grande astúcio em frente ao espelho. O que isso significa? A igreja se enaltecia. A igreja dizia que ela era grande. E em uma igreja dessa, onde fica Jesus? Aonde fica Jesus? Em uma igreja que é totalmente democrática, quem é o líder? Quem é o cabeça? Essa era a igreja de Laodiceia. E quantas igrejas nos dias de hoje vivem algo similar? Algo parecido?
Quantas igrejas se preocupam em ter tudo do bom e do melhor? Tudo perfeito. Mas deixa Jesus de lado. E você, meu irmão? E na nossa vida? O quanto a gente procura ser o melhor, a gente procura ser o bom, o correto, e a gente acaba deixando Jesus de lado. Essa autoavaliação, ela tem que ser feita por cada um de nós. Por cada um de nós, em nossas vidas. Nós estamos deixando o nosso ego se enaltecer, como os crentes lá da igreja de Laodiceia. A gente tem se preocupado mais com o nosso conforto, mais com a nossa satisfação, ou em servir realmente a Cristo. A gente cantou aqui agora, entrego, te dou meu coração. A gente realmente tem dado o nosso coração a esse Deus tão maravilhoso? Ou só quando é necessário? Ou só quando a água bate na boca? A autossuficiência, irmãos. Poxa, nem colocou meu slide. Não tem ninguém lá hoje. Passa para mim, por favor. Desculpa, está aqui. Eu estou. Olha para vocês que estão nervosos, mas não passa. Vai não, me ajuda lá. A autossuficiência é um dos pontos que nos afasta de Cristo. Quando Jesus olha para essa igreja, ele traz então para a gente alguns ensinamentos. E o primeiro está lá no versículo 17. E ele diz que a autossuficiência, ela nos afasta de Cristo. Versículo 17 diz o seguinte: você diz, estou rico, adquire riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Essas palavras, elas mostram um grande contraste, uma grande diferença daquilo que a igreja via nela mesma e aquilo que Jesus via na igreja. A igreja se via totalmente o contrário disso. A igreja achava que ela era top. Aí Jesus chega e diz: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Os membros dessa igreja, eles se orgulhavam pela sua aparência. Eles usavam esse orgulho como um distintivo de honra e autoconfiança e autossuficiência. Então aquele povo, eles chegavam em qualquer lugar e falavam: eu sou laodicense, eu sou da igreja de Laodiceia. Falava de boca cheia, para que aqueles que ouvissem: nossa, olha, eu lá de Laodiceia. Mas eles não perceberam que, ao se vestirem com sua própria honra, com sua própria glória, eles estavam perdendo as vestes da justiça de Cristo. Eles estavam perdendo a glória de Cristo, deixando Cristo de lado. Jesus, ele não elogiou a igreja de Laodiceia. E quando você pega nas outras igrejas, nas outras cartas, nas igrejas, todas elas existem exortações, mas também elogios. E a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio. Ao contrário, Jesus então oferece 3 conselhos à igreja de Laodiceia, para guiá-la de volta à comunhão íntima com Ele. 3 conselhos simples, mas que servem para a gente nos dias de hoje. O primeiro: comprar de Cristo, isso está lá no verso 18, tá? Comprar de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza, ela é espiritual.
E ela vem exclusivamente de Deus. Sabe o que quer dizer comprar de Cristo? Comprar ouro refinado. Cristo então se refere, usa esse termo comprar como uma metáfora, como uma referência àquilo que é mais importante para você. Os laodicenses se preocupavam em se engrandecer, em demonstrar sua riqueza, em demonstrar que era melhor em tudo. E Jesus está dizendo o seguinte: ao contrário disso tudo que vocês estão vivendo, compre de mim o ouro refinado no fogo. Ou seja, volte para mim, porque eu tenho a verdadeira riqueza. Eu tenho o que de verdade é riqueza. Jesus fala também para comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza. Aquele povo se engrandecia porque produzia uma lã rara, uma lã única, que fazia roupas de luxo. E Jesus está dizendo: eu vou dar vestes a vocês, vestes de pureza e de atos de justiça. Então tudo isso, legal, bom que vocês produzam isso aí e tal, mas isso não é nada. Isso não é nada. Eu tenho para vocês a veste perfeita. E Jesus termina o seu conselho dizendo para comprar colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual daquele povo e a nossa. Por mais que a gente se ache bom, por mais que a gente ache que entenda tudo, o pecado, ele tapa os nossos olhos. E somente Jesus pode, então, nos curar dessa cegueira espiritual. Somente Jesus. Usando como referência aquele remédio tão famoso que era produzido na igreja, naquela cidade, aquele colírio. Jesus diz: compre de mim, compre de Jesus, colírio para os olhos. Jesus, nesses 3 conselhos à igreja de Laodiceia, ele quer dizer o seguinte: vocês se acham muito bons, vocês acham que vocês são ricos e é o suficiente, vocês acham que tudo que vocês têm é melhor, mas não é. O melhor para vocês, o melhor para a sua vida, o melhor para a vida de cada um, para a igreja, está em mim. Jesus, ele tenta redirecionar aquela igreja que está perdida. Jesus tenta colocar aquela igreja novamente no caminho. Ela tinha se desviado do caminho, assim como muitos de nós nos desviamos. A autossuficiência, irmãos, ela nos afasta de Cristo. Eu não consegui baixar, eu sou muito ruim para isso, eu ia pedir para o André, mas já era tarde. Mas tem um vídeo, recomendo para vocês assistirem no YouTube, muito antigo, daquele primeiro filme Deus Não Está Morto, em que uma senhorinha, uma senhorinha com Alzheimer, está lá e o filho dela conversando com ela, e o filho fala assim para ela, olha, você sempre foi fiel a Deus, você sempre estava na igreja, buscando, sempre vi você de joelho, orando, e olha você hoje, você está doente, você está velho, você é demente. E de uma hora para outra, a senhorinha começa a falar para ele: olha, às vezes o diabo permite que você viva uma vida tranquila, calma, sem passar por dificuldades, sem passar por lutas, para que você não precise de Deus, para que você não se lembre que você necessita de ajuda. E assim também as nossas vidas, quando a gente está muito bem, quando a gente está com tudo correto, bom, eu estou no meu trabalho está caminhando tudo bem, eu estou ganhando dinheiro legal, eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, minha família está tudo em paz, ninguém está doente, não tem dificuldade. Para que eu vou lembrar de Deus? Muitos de nós vivemos as nossas vidas dessa forma. A gente se acha autossuficiente. Bom, eu tenho um carro bom, então se eu quiser ir a um lugar muito bem, eu vou.
Eu tenho dinheiro no banco, então eu resolvo qualquer problema. A minha família está bem. E Deus muitas vezes permite então que a gente passe por um deserto, que a gente passe por uma luta, por uma dificuldade, para nos trazer de volta, nos lembrar que a gente necessita de Deus em tudo. E tudo que temos, tudo que somos é proveniente do amor dele por nós. Então é importante a gente se lembrar disso. Se você está achando que você é autossuficiente, meu irmão, me desculpe, mas não é. Eu tenho uma triste notícia para você: você não é autossuficiente. Tudo que você é, tudo que você tem, depende única e exclusivamente do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Por mais que você ache que você é muito bom, você não é nada sem Ele. A sua carreira vai ser curta sem Ele. E essa autossuficiência só nos afasta dele. Por isso nós devemos lembrar sempre, sempre, que nós dependemos dele. Eu acho muito legal quando a gente, em coisas simples, quando a gente anuncia isso, né? Como eu disse, eu tenho um carro, eu quero ir em algum lugar, vou se Deus quiser. Isso não pode ser só de boca para fora, mas tem que ser algo da nossa vida mesmo. Porque tudo vai acontecer se realmente for da vontade de Deus. Quem sou eu para me autoproclamar ou auto-dizer que vai dar tudo certo? Pode ser que não dê. As nossas vidas dependem de Deus. O segundo ensinamento que Jesus nos deixa é que nós somos chamados, então, obrigado, mulher, a um arrependimento verdadeiro. No versículo 19, Jesus diz: repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Vou repetir. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Jesus veio então à igreja naquela situação. Jesus diz que a igreja ela está morna e que ele está a ponto de vomitá-la. Ou seja, a paciência de Jesus está por aqui, ó, como sério. Mas como um Deus amoroso, como um Deus que ama a sua igreja, ele repreende, ele corrige, ele disciplina. E ele diz isso: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Você que é mãe, você que é pai, quantas vezes você corrige o seu filho por amor? Nós jovens, quantas vezes eu ouvia os pais corrigindo e ele falava: esse velho não sabe nada. Quantas vezes eu falei pro meu pai, a cabeça branca está ali atrás: esse velho não sabe nada. Quantas vezes? Hoje eu vejo quanto ele estava correto. Não é porque ele não queria que eu me divertisse, mas ele sabia que determinadas coisas poderiam me levar para um caminho muito mais difícil. Deus não está corrigindo a sua igreja porque está com raiva, porque não gosta da igreja. Não. Ele está corrigindo a sua igreja porque ele ama a sua igreja. Porque ele quer que a sua igreja esteja com ele. Ele quer ver uma igreja vibrante, uma igreja viva. Jesus repreendeu com amor a igreja de Laodiceia por sua mornidão espiritual. Essa igreja ela havia se tornado complacente, autossuficiente e estava perdendo a sua paixão e o seu favor espiritual. Jesus chamou então essa igreja ao arrependimento, para que reconhecesse a necessidade da presença dele naquela igreja e da restauração que só vinha através dele. Na visão de Cristo, nem frio
nem quente, representa então uma condição espiritual de indiferença. Cristo via aquela igreja como uma igreja indiferente, uma igreja que não se posicionava. Ele desejava que os seus seguidores sejam fervorosos e totalmente dedicados a Ele, não mortos e complacentes. Ele chama a igreja de Laodiceia então para abandonar essa mornidão e buscar uma verdadeira comunhão com Ele. Podemos aplicar essa mensagem então à igreja de Laodiceia nos dias de hoje, examinando as nossas igrejas, examinando a nossa própria condição espiritual. Devemos avaliar se estamos mornos ou completamente frios ou complacentes com a nossa fé. Se nós estamos buscando realmente intimidade com Deus, é importante reconhecer a nossa necessidade de arrependimento e de restauração. Se a gente não reconhecer essa necessidade, dificilmente haverá mudança. Precisamos buscar então a presença de Cristo em todas as áreas das nossas vidas, seja no seu trabalho, seja no seu estudo, seja no seu lar, na sua vida espiritual. Precisamos buscar a presença de Deus. Somente se arrependendo desse desvio de rota e voltando para Cristo é que a gente vai poder desfrutar dele e desfrutar da promessa, a promessa que Jesus faz no próximo versículo, a promessa de recompensa àqueles que são fiéis. No versículo 20 em diante, pode colocar ali: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Cristo está batendo a nossa porta, irmãos. Cristo bate a porta de cada igreja, de cada lar. Cabe a cada um de nós a decisão de deixar que Ele entre em nossas vidas. Olha, Cristo não está implorando para entrar. Cristo não está implorando para entrar na sua vida. Mas Ele dá a porta e bate. Essa decisão cabe a cada um de nós. Se eu quero realmente uma mudança na minha vida, se eu quero realmente que Cristo faça parte da minha vida, eu tenho que abrir a porta para que Ele entre. Que honra é essa? Cristo fazer parte das nossas vidas. Ele quer fazer parte. Mas cabe a cada um de nós. A iniciativa é sempre dele. Olha só, é Ele quem bate a porta. Ele se revela a Deus, como lemos lá no versículo 14. Ele denuncia o mal, como vemos no versículo 15. No verso 17 ele aconselha, oferece riquezas. No verso 18, 19 ele repreende. E no verso 20 ele garante que ela não tem. Garante o que nós não temos, que é a comunhão com Deus. Portanto, abrir a porta, ela implica em conversão realmente, em mudança de atitude, implica em salvação. Abrir a porta implica em mudança. Abrir a porta implica em conversão. E essa obra é exclusivamente da graça de Deus. Então, se você se acha autossuficiente, esquece. Se nós somos uma igreja que achamos que somos autossuficientes, esquece. Porque essa mudança, ela só ocorre mediante a graça de Deus.
E a graça de Deus é o que? Ele é um favor? Eu acho que sim, lá no fundo nem escuta. É um favor o quê? Imerecido. De novo, é um favor? Imerecido. E o que quer dizer imerecido? Não merece. Ninguém merece. Eu não mereço, você não merece. Como explicar isso para uma igreja ou para alguém que se acha o suficiente? Não, eu resolvo tudo. Eu resolvo tudo. Eu em casa eu sou um pouquinho teimoso, eu sofro com a minha esposa, vai todo dia me cutucando. Ó, eu te ajudo, porque eu não posso fazer as coisas ali, eu não gosto de incomodar. Eu não gosto de incomodar, então eu me lasco às vezes, se não põe a palavra, eu me lasco às vezes porque eu não tenho coragem de pedir ajuda para alguém. Essa não é a palavra. Mas a nossa vida com Cristo não está para ser assim. Ele está conosco. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu não sou autossuficiente. Eu não posso ser autossuficiente. E a recompensa é que os vencedores serão agraciados com a promessa de Deus. E essas recompensas fortalecerão a sua fé, a nossa fé, e trarão alegria aos nossos corações. Ou seja, irmãos, entender que nós somos dependentes de Cristo. Abrir a nossa porta, a porta do nosso coração, a porta da nossa vida, para que Ele faça parte, para que Ele faça as mudanças necessárias em nossas vidas, nos remete então a receber essa recompensa. E a palavra de Deus não diz que vai ser fácil. Ah, não, a partir daí você não vai ter dificuldade, não, a gente vai enfrentar muitas lutas. Mas a perseverança do povo de Deus em meio às lutas, em meio às guerras, em meio aos desertos, é que nos farão vencedores. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Olha só a promessa que Jesus está fazendo. Aos vencedores, ao vencedor, eu dou o direito de sentar comigo no trono. Trono que eu sentei também. Trono do meu Pai. Jesus está dizendo o seguinte: vai ser difícil. Vão ter lutas. Mas se você, igreja, se você, meu irmão, permanecer, perseverar nessa fé, você estará com Cristo, na glória dele. E é isso que Ele quer para cada um de nós. É isso que Ele quer. Ele quer que a gente esteja lá, ao lado dele. Essas recompensas, elas não são conquistadas por mérito próprio. Elas são dádivas da graça de Deus. Portanto, é essencial para cada um de nós permanecermos perseverantes e comprometidos com o relacionamento com Deus, para desfrutar plenamente dessas promessas maravilhosas. Diante dos desafios e dificuldades que enfrentamos, a promessa para os vencedores nos estimula a continuar. Essa promessa de recompensa nos fortalece e nos anima então a continuar. Mesmo que você esteja enfrentando uma luta difícil, mas quando nos lembramos dessa recompensa, nos fortalecemos e temos a certeza de que Cristo está ao nosso lado. Encontramos então força e motivação para continuar até o fim. Para concluir, meus irmãos, a carta de Jesus à igreja de Laodiceia, ela pode parecer dura aos irmãos, mas é na verdade mais uma prova do amor de Deus para os seus filhos. É mais uma prova desse amor. E querendo melhor para a sua amada igreja, Jesus chamou-os de volta para si mesmo. Vendo que a igreja estava se desviando, ela chama de volta para si. Ele nos chama de volta para Ele.
Lembrando então da recompensa eterna que espera por aqueles que são vitoriosos sobre as tentações mundanas. A banda pode subir. O convite, ele se estende até os dias de hoje. E você também é desafiado. Você também é desafiado nessa noite a repensar a sua vida, a repensar a sua trajetória, a repensar a sua vida com Cristo. Não deixe que a nossa vida nos afaste daquilo que é mais importante. Não deixe que a loucura do dia a dia, do seu trabalho, as pressões, as lutas, as dificuldades te afastem de Cristo. Não deixe que o seu ego, escuta, irmãos, não deixe que o seu ego te afaste de Cristo. Muitos de nós estamos nos afastando de Cristo por causa do nosso ego, por achar que a gente não precisa de Deus, que a gente não precisa de Cristo, porque eu resolvo tudo sozinho. Não deixe, não deixe. E se isso está acontecendo com você, se você sente que você está afastado ou está se afastando de Cristo, que você precisa de mudanças, que você precisa voltar para Cristo, eu queria te convidar a buscá-lo hoje, buscá-lo quando se pode achar. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Busque essa mudança hoje, agora. Se você entende que a sua vida está distante, se você enxerga Cristo, um Deus distante de você, mude isso agora. Mude isso agora. E convide, então, Jesus para entrar na sua vida. Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele vai entrar, vai cear em você e você também. Essa é a palavra de Cristo. Esse é o amor de Cristo por cada um de nós. Mesmo nos tempos distantes, Ele continua a nos buscar. Ele continua a querer nossa presença e fazer parte da nossa vida. Amém? É muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. E você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou ao teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal, tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.